O Epaminondas reflete sobre como a sociedade lida com as novas tecnologias, assim, eu tô falando especificamente de redes sociais, ou o Epaminondas passa batido disso aí porque não faz parte da realidade dele, nem do dono dele, talvez? Não, ele reflete e reflete também sobre, digamos, a pouca presença de tudo isso ali onde ele mora, né? Então ele um pouco analisa isso e ele pondera, num dos momentos em que o que ele pensa mais lembra o que eu penso, que a velocidade das inovações técnicas é muito maior do que a velocidade do preparo para a reflexão crítica sobre essas mesmas inovações. De tal maneira que o humano se deixou afogar pelo mundo da técnica. Ele não consegue mais discernir sobre os valores, o que é bom, o que é ruim, o que é adequado, o que colabora para a felicidade dele, o que prejudica. Por quê? Porque o mundo do capital turbinou a produção da técnica e o homem foi perdendo competência reflexiva, até por ser instrumentalizado por esse mundo. Então, são poucas as pessoas a refletir criticamente sobre... E quando eu digo criticamente, não é meter o pau, ponderar se aquilo convém, não convém, em que condições convém, como é que não convém, etc. Né? Se você imaginar que Dédalo, no labirinto com o filho Ícaro, fez lá 4 asas, né? 2 pares de asas para eles saírem dali do labirinto voando e voltarem para casa. Só isso. Não vai além disso que essa porra não vai dar certo. Não voa alto porque vai dar ruim, não voa baixo. É no meio do caminho, devagarzinho. Chegou, vai dar no limite, no talo. Presta atenção. Veja, são limites do uso da técnica para adequação à nossa necessidade, né? E Ícaro é um deslumbrado, né? Que não levando em conta a sabedoria do pai, acabou usando indevidamente a técnica e pagando... Você veja que é uma preocupação que vem desde sempre. Não é porque é novo, não é porque tem mais botões ou menos botões, não é porque é maior ou menor, não é porque vem mais, digamos, promovido ou menos promovido, que isso necessariamente convém ou necessariamente não convém. O problema é que... não é tão simples assim, convém ou não convém, né? É mais do que isso. Quando eu digo convém ou não convém, não é só para o prazer imediato ou para a utilidade imediata, mas é dentro de uma perspectiva não do particular usuário, mas de humanidade, né? O que esperamos para a humanidade? Começar a pensar o que esperamos para a nossa sociedade e depois o que esperamos para o amanhã do homem e da mulher, né? E essa capacidade de refletir sobre para onde queremos ir é uma capacidade que foi se perdendo, ela foi se dissolvendo. Ninguém presta atenção nisso. Isso é o que o pessoal chama de mundo da técnica. Quer dizer, o mundo da técnica é um mundo escravizado pelo meio. Porque a técnica é instrumento, é meio. Então, você renova o meio, atualiza o meio, vende o meio, e se diz, opa, mas para ir aonde, hein? Onde que nós queremos chegar com isso? Essa pergunta é deslocada, sei lá, entendeu? É o meio pelo meio, né? Então, é o tablet 4, 5, 6, 8, 14, 28 e tal, e as técnicas vão se substituindo e você, afogado pelo desenvolvimento técnico, vai perdendo a capacidade de discernir aonde é que você quer chegar. Porque o que um pouco o pessoal poderia chamar de propósito, mas um propósito para além do particular, né? Então, para além do particular, existe você diria que por exemplo, até ontem, eu estava achando que o meu propósito era o meu propósito. Que eu impus a mim mesmo, inclusive. Certo. Não, mas vamos imaginar o seguinte. Uma sociedade qualquer. E essa sociedade ela tem um desenvolvimento econômico razoável, mas essa sociedade, por alguma razão, consegue ter a lucidez de perceber que a sua formação intelectiva de base é insuficiente. Até para atender, digamos, economicamente, o mundo do trabalho.
Então, essa sociedade passa a ter um propósito que é coletivo, Tá. que é o propósito de, enfim, aperfeiçoar, né, as práticas escolares com vistas à formação. Imagino que seja uma sociedade pequena, porque à medida que isso vai crescendo, isso vai se perdendo também. Será? Eu acho, cara. Assim, é porque eu sou meio descrente da forma como as coisas se organizaram. Que se organizam em 2022 aqui no Brasil. A gente tem 200 e tantos milhões de habitantes. A gente tem uma grande parcela dessa galera aí que tá na internet, fazendo uso das redes sociais. E a sensação que eu tenho é parecida com isso que você estava falando, sobre a tecnologia e tal, só que um pouco mais no software. Que é, eu não sei usar essa porra dessa rede social direito, então eu vou só usar aqui e eu não sei o que é que eu tô fazendo e portanto, o produto disso é um monte de ódio, pessoas que não se compreendem, pessoas que não conversam, pessoas que não conseguem sentar e discordar de forma cortês, por exemplo. Então, talvez isso se dê porque a gente tem uma amostragem muito grande. Olha, eu penso que... Eu posso estar falando o pior absurdo do mundo, viu, professor? Mas eu acho que maiores quantidades ou menores quantidades mudam um pouco a essência do problema. Se você tiver uma revolução curricular, digamos assim, aonde você começa a colocar questões candentes do mundo da vida coletiva, né? Como esse das redes sociais que você citou. E você começa a preparar os nossos jovens para observar aquilo que é a prática deles em casa, mas observar com uma outra perspectiva, uma outra angulação, verificar como é que isso funciona macrosociologicamente, quais são as consequências, quais são os riscos, quais são as vantagens óbvias e os benefícios evidentes que isso traz, etc. Mas assim, não é um professor isolado, né? Nós não temos literatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por que nós não poderíamos ter cidadania 1, 2, 3, 4, 5, 6? E numa grande disciplina sobre convivência e seus valores, você tem um segmento importante para as novas formas de convivência, que são essas aceleradas e turbinadas pelas técnicas, aonde o docente preparado, um docente apaixonado pelo que faz, um docente estudioso, um docente bem remunerado, um docente incentivado, um docente trabalhando numa escola que o prestigia e que lhe dá sustentação, esse docente vai patrocinar um programa de reflexão crítica, e crítica, eu repito, né, no sentido de um recuo para uma observação, eu diria, distanciada e metódica daquele objeto, com vistas a enxergar ali os seus aspectos positivos, negativos, suas vantagens, suas dificuldades, e o que é preciso para que a presença na rede social seja salutar e contributiva para a convivência entre todos. Então, você tem... não é a formação técnica do uso da técnica, porque essa formação ela acaba acontecendo em qualquer lugar, mas é a formação de reflexão crítica sobre os efeitos, as consequências em relação àquilo que podemos pretender para nós. Uma grande formação de cidadania, que eu diria, que passa pela discussão de onde queremos chegar como sociedade. Tá. E essa discussão é uma discussão que precisa ser começada, por quê? Porque ela é muito frágil, ela é muito incipiente, para não dizer que talvez ela não exista. Tá certo? Então, ela precisa ser iniciada. É preciso um motor revolucionário que permita que, com lucidez, as novas bases curriculares contemplem a necessidade de continuar estudando trigonometria, álgebra, aritmética, trigonometria, esse negócio de citologia, biologia, tudo isso é fundamental. Mas é preciso admitir que também é fundamental. A convivência não pode ficar ao sabor do improviso.
A convivência não pode ficar ao sabor do acaso. A convivência não pode ficar ao sabor da timidez e das iniciativas individuais. A convivência tem que ser objeto de preparo, objeto de reflexão escolar, né? Para que as pessoas possam considerar absolutamente normal o zelo por aquilo que é de todos como sendo tão relevante quanto o zelo pelo que é próprio, pelo que é seu. E isso tem que ser resultado de um processo de educação. Por quê? Porque do ponto de vista de natureza, de pulsões, daquilo que a gente tem já ao nascer, somos mesmo egoístas, mesquinhos. Você pega um bebê, ele puxa para si. Ele, né? A gente quer sobreviver, no fim das contas. Desejante, apetente, precisa sobreviver. Então, mas não somos só isso. Temos a capacidade intelectiva que também nos é dada pela natureza. E a natureza, portanto, também nos faculta a consciência da nossa natureza desejante e a capacidade de relativizá-la, de ponderar suas condições, de ponderar em que medida ela nos convém e em que medida ela não nos convém. A ponto de podermos, com tranquilidade, abrir mão, não é? de uma facilitação, de uma comodidade, de um prazer, de um gozo, em nome do quê? Em nome da prerrogativa do outro, entendida por mim como valendo tanto quanto a minha. Uhum. Então, esse é um propósito coletivo fantástico. Mas ele tem um problema, eu acho. Porra, você que assim, você me perdoa quando eu falo esse tipo de coisa. Mas, cara, a gente não... hoje, essa educação, de certa forma, ela é dada pela família quando essa existe, né? E aí ela pode ter diferentes níveis de... E eu vou usar aqui um termo bem raso. Níveis de qualidade, sabe? Existe também um debate se a gente realmente quer que um terceiro ensine isso para os nossos jovens, porque a gente sabe como é o ser humano. Assim, eu não confio em ser humano. Eu acho que a chance de um ser humano ser um arrombado é maior do que ele ser um cara gente boa. Então, para a gente delegar uma coisa tão importante quanto a habilidade de conviver a um cara que não está no nosso círculo social, pode ser um problema também, né? Pode, mas é por isso que a sociedade tem que confiar nas suas instituições. E quanto maior a sociedade, mais difícil a gente conseguir confiar também. Sim, né? É possível, mas uma sociedade grande tem também mecanismos macros, significativos, né? De definição, digamos, da chancela e da legitimidade que tem o educador para desempenhar esse trabalho. Esse sujeito não caiu de paraquedas, esse sujeito foi preparado para isso. Esse educador de cidadania, esse educador para a convivência, ele seria preparado com carinho por uma sociedade que pretende se revolucionar de dentro. Ele seria preparado para ocupar um posto de prestígio na sociedade. Ele seria entrevistado nos melhores podcasts, esse educador. Ele prestaria contas para a sociedade do seu trabalho, ele seria convidado a produzir e explicar como é que ele faz esse trabalho, ele seria mandado para outros lugares para dialogar com outros educadores, percebe? Quer dizer, no lugar de ser sucateado, pisoteado, achincalhado e com isso atravessado de uma série de ressentimentos, de uma indigência que o acompanha e uma sensação de injustiça social que realmente existe, mas que ele compra para si como sendo indelével e irreversível, esse novo educador, ele passaria a ter um papel que hoje não existe ainda na sociedade. Ele seria um CEO da cidadania, entendeu? Ele seria um cara importantíssimo e portanto, a sua chancela seria consequência de um processo seletivo severíssimo, né? E por critérios chancelados por toda a sociedade, no sentido de que a sociedade toda sabe o que está acontecendo na escola,
numa escola pública bancada por ela, pela sociedade. A sociedade sabe o que está acontecendo, a sociedade concorda com essa revolução escolar e a sociedade está consciente de que hoje a escola gasta mais do que gastava antes, porque a escola hoje é melhor e forma melhor os seus alunos, prepara os seus alunos para refletir, né, com lucidez sobre as coisas do mundo. E aí, claro, os nossos governantes, eles serão também implicados nesse processo, porque essa nova sociedade, na hora de deixar o seu voto, por exemplo, para prefeito de uma cidade de 200 mil habitantes, o prefeito quer se candidatar novamente, ele terá que prestar contas das suas escolas, antes de mais nada, quase, né? Peraí, se as nossas escolas públicas estão bem ranqueadas, aprovaram nos exames nacionais com distinção, etc., elas são escolas bem avaliadas, etc., nós entendemos que o prefeito, né, eis aí um primeiro passo que o prefeito deu para a sua reeleição. Agora, no caso das escolas não terem tido não terem sido objeto do interesse da gestão municipal, no caso delas terem sido maltratadas e tratadas com desleixo, isso é decisivo para que a carreira desse profissional da política seja impedida, obstada, não tenha a sequência que ele espera. Você está falando de uma sociedade de uns 200, 300 anos daqui para frente, né? Mas aí é que tá. A gente nem tem mais esse material humano, professor. Mas a gente faz. Rapaz. É que eu sou muito descrente dessa parada, cara. Eu acho que a gente tá no. A gente nem sabe. A gente não sabe. A gente nem sabe o que a gente quer. A sociedade. Vamos falar da sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade brasileira. Ó, é só olhar agora o nosso cenário político. Que a gente tem a grosso modo, a gente tem um terço que vota para um lado, um terço que vota para o outro, e um terço que quer que se foda todo mundo. Entendeu? Mais ou menos. Então, porra, a gente não consegue. A gente vive um momento que a gente consegue concordar em pouca coisa. Então, pô, pra gente conseguir definir pra onde a gente quer ir, pra gente poder terceirizar, de certa forma, como você tá falando, o ensino dos nossos jovens, da ética e moral, cara, falta muito, tem que evoluir como sociedade. Eu acho que a gente tá como se fosse numa nova idade média, se a gente for já falando especificamente da internet, sabe? Que assim, a gente não consegue, parece que a gente perdeu a habilidade de concordar, mesmo que em assuntos óbvios, sabe? Parece que sim, se você falou alguma coisa, por você estar de um outro lado, você automaticamente tudo que você fala eu descarto, sabe? Então, como a gente não tem essa habilidade de sequer dialogar, eu acho que a gente está muito longe, uns 200 anos, de ter uma sociedade capaz de formar esse educador. Bom, então, vamos supor que eu compre a sua ideia, né? Ainda assim, teremos mais 200 anos de sociedade. E aí surgem duas possibilidades. Uma é a da descrença completa. Então, sabe-se lá o que vai acontecer daqui a 200 anos. A outra é saber que para hoje não vai dar, mas tem que dar mais para frente. E isso tem que começar de algum jeito, para que daqui a 200 anos, de fato, possamos ter uma sociedade da qual possamos nos orgulhar. Eu acredito nisso. Então, algum primeiro passo tem que ser dado. Professor, você estava falando sobre a sociedade direciona, por exemplo, aquilo ali é legal ter e tal, e isso daqui, por esse caminho aqui, talvez não seja muito legal você ir. A gente tem coisas que são óbvias, por exemplo, não é legal você perseguir um caminho de ser um assassino, por exemplo. Não é legal você perseguir um caminho onde você vai ser um cara racista, por exemplo. Mas existem outros caminhos que não são tão, que não são tão errados, de certa forma, ou não são tão adequados, que eu aprendi com a Monja Cohen, de usar a palavra adequado. Não são adequados, eles não se encaixam no que a gente entende como sendo ético ou moral, mas eles também não são tão bem vistos pela sociedade. E eu
avalio, posso estar enganado, que esses caminhos são os que levam a gente mais adiante também. Porque, afinal, seguir o que a sociedade quer, ou o que a sociedade está dizendo, que é legal o tempo inteiro, não tem nenhum aspecto disruptivo aí. Você tem toda a razão. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, sociedades em épocas diferentes. E vamos aceitar que sociedades em épocas diferentes têm modos diferentes de canalizar a libido. Né? Para quem estiver nos ouvindo, a leitura recomendada aqui é sempre do Marcuse, Eros e Civilização. Né? Eros é o tesão vital e a civilização é a calha que vai direcionar esse tesão vital. Então, vamos pegar uma civilização tipo feudal, tá? Você que hoje falou tanto da Idade Média, numa sociedade feudal eles têm um jeito de você gastar a tua energia sem aborrecer muito, digamos assim, né? Bom, e naturalmente que num estágio de sociedade pós-capitalista, digamos, as condições desse direcionamento são um pouco diferentes, mas a rigor o que acontece é parecido, ou seja, a sociedade ao mesmo tempo diz o que deve ser buscado e ao mesmo tempo nega o que deve ser evitado. Agora, é claro que a sociedade não é um todo homogêneo. Né? E portanto, tudo isso que eu acabei de dizer é apenas tendencial. E você tem, portanto, em qualquer ramo de atividade, você tem dominantes, dominados, pretendentes. Os dominantes tendem a querer conservar a sua dominação e, portanto, tendem a lutar pela preservação das regras de ascensão dentro daquele espaço. Os pretendentes são subversivos, no sentido de que querem subverter a distribuição de capital dentro daquele espaço e, com isso, ganhar mais capital e tomar o lugar daqueles. E portanto, aí você vê que haverá, digamos, uma visão dominante, uma visão preponderante, mas sempre haverá olhares alternativos, sempre, sempre. Por mais totalitária, por mais obtusa, por mais imperativa que seja a sociedade, o certo é que sempre haverá uma visão alternativa, e essa visão alternativa é uma visão que pode levar à relativização do valor do troféu. Sabe o que é? Eu não sei se eu quero aquilo, né? Entendeu? Sei lá, vamos pegar e dar um exemplo assim. Vamos pegar o campo jurídico como o espaço de relação dos profissionais do direito. E vamos pegar uma cadeira no STF como um grande troféu, né? O principal troféu. Né? Aí você tem um cara que sai da faculdade e diz, viu, na verdade, eu queria trabalhar com direito na internet e tal, e o meu tesão é ser o máximo nessa história aqui, né? Que tem, na verdade, muito mais de internet do que de direito, porque é muito especial, muito particular, muito específico, muito... E aí, esse cara, se bobear, ele está montando um outro campo de relações, onde o troféu daquele cara já não curto tanto. Agora eu vou criar outros troféus, outras regras. A despeito do pai, da mãe, dos professores, a despeito de tudo. Aí, e esse é o olhar alternativo ou subversivo. Entenda subversivo não com a sua conotação política tradicional, de alguém que sai... Não, o subversivo nada mais é do que aquele que contesta o status quo estabelecido e se pretende, digamos... lutador por uma condição melhor do que por uma posição social mais elevada daquela que ocupa naquele momento. Então, nesse sentido, haverá propositura de novas regras, novos troféus, novos caminhos, como você bem sugeriu. Então, isso que eu disse e você muito bem precisou, é que, claro, a sociedade ela tem um norte tendencial
de primazia, mas ela tem no seu interior um caldo de disputa interna, de conflito e de coisa que pode a cada momento redirecionar tudo isso, redefinir as condições de satisfação dos desejos e assim por diante. Tá. Veja, a própria vida dos homossexuais, que em alguns momentos foi extremamente difícil de uma perseguição ostensiva, etc., e que em outras sociedades, não. Em outras sociedades, a tolerância é muito maior, a aceitação é muito maior, e por que não dizer, até mesmo, digamos, a oportunidade da discussão dos seus direitos naquela sociedade de tolerância permite até servir como exemplo para o resto do mundo, para outras sociedades e assim por diante, né? Então, quer dizer, o próprio Platão, para você ter uma ideia como a coisa não vem de hoje, 4 séculos antes de Cristo no banquete, na fala de Pausânias, Pausânias observa isso. De qualquer modo, veja só, em Atenas a homossexualidade é vista desse jeito, mas em Tebas é vista de outro jeito, é vista de outro jeito. Portanto, a vida de um homossexual numa cidade ou na outra é completamente diferente em função da maneira como isso é entendido. Então, veja, todo o processo de satisfação de desejo é regulamentado pela sociedade de um jeito ou de outro. E isso não é indefinitivo nunca, é sempre transitório, é sempre provisório. Está sempre à mercê de uma mudança, de uma transformação. Então, no final das contas, a formação cívica implica mostrar para os nossos jovens que eles não são apenas vítima de uma situação estabelecida, mas se eles são agentes legisladores de uma nova sociedade a ser construída. Entende? É a mesma coisa que você incentivar só o ensino técnico. Aí você ensina o cara a usar uma certa técnica. Isso resolve de fato um problema de mão de obra e resolve o problema dele de encontrar um emprego. Mas isso tira dele a possibilidade de aprender a pensar sobre a pertinência daquela técnica ou sobre o desenvolvimento de uma nova técnica completamente diferente, muito mais eficaz e adequada para resolver aquele trabalho. E basicamente a gente precisa das duas. Das duas? Então, toda a formação precisa, do seu lado, de ensinar o que já se faz e ensinar a pensar o que se faz com vistas ao aperfeiçoamento. Porque, entende, é o que o Rousseau conta de maneira, a meu ver, genial, né? O que marca o humano, homens e mulheres, em relação ao resto dos viventes, é a perfectibilidade. Né? Quer dizer, enquanto uma formiga é formiga, nasce formiga e morre formiga e formigueia e outro gateia e outro, etc. O homem e a mulher, eles vão se aperfeiçoando ao longo da vida. Esse é o seu traço distintivo, né? Aquele que não tem a perspectiva do aperfeiçoamento, ele não honra, digamos, a sua humanidade. Então, nesse sentido, um explicador, como é o meu caso, né? Eu assim me defino, um explicador. Pois um explicador, ele, nessa perspectiva de Rousseau, ele deve nunca se contentar com uma explicação semi-obscura, não completamente satisfatória. Enquanto houver alguém ainda em dúvida, é preciso buscar a fórmula. E a fórmula certa tem a ver com o repertório do receptor, com o que ele tem na mão para poder atribuir sentido àquilo. E aí você precisa descobrir. E é por tentativa e erro. O bom explicador não desiste nunca, né, de encontrar o gancho para amarrar aquele novo conteúdo. E esse processo te dá bastante prazer, pelo que eu vejo. Bom, é a minha vida. O dia que eu não puder fazer mais isso é porque eu já morri. Entendi. Né? Não, porque é um pouco isso. Há pessoas que continuam vivas, mas elas já morreram, enquanto outras já morreram, mas continuam vivas. Verdade. Né? Então, nesse sentido, quando eu perceber que eu não consigo mais explicar, eu terei entendido que a minha existência no mundo, ela
encontrou o seu sentido, ela perdeu o seu sentido, ela perdeu o seu significado. Por quê? Porque a minha natureza mais genuína, ela sempre teve na explicação o seu único momento de razoável pujança, né? Então, quer dizer, não podendo mais explicar, eu me tornarei um rato, né? Insignificante, seja lá no que eu estiver fazendo. Então, nesse sentido, a ideia da perfectibilidade é uma ideia maravilhosa para ser explorada e para aqueles que estão nos acompanhando, né? Quer dizer, há algo em nós que sugere que o meia-boca basta. Ah, não. Né? Que sugere que, não, 5, nota 5, passou, velho, passou. 5, quer dizer, eu costumo brincar do medíocre, né? Do médio, né? Do medíocre, nota 5, e sempre digo, né? Um oftalmologista que opera 2 retinas e tira nota 5, ele cega um olho, né? E aí eu falo com propriedade, com conhecimento de causa. Agora, um engenheiro civil com nota 5, né? Ele derruba meia ponte. Então, um advogado criminalista medíocre, então, e um explicador medíocre, ele só consegue explicar a primeira página da coisa. Então, nós temos que entender que a busca essa perfectibilidade, ou como os gregos chamavam, a busca da excelência, ela deve nos acompanhar ao longo da vida, seja como uma questão de satisfação consigo mesmo, seja como uma questão ética e coletiva. Então, ética, de certa forma, é vergonha na cara. Eu escrevi até um livrinho com esse título. Quer dizer, no final das contas, 2020, né? A ética pressupõe, né? Pressupõe considerar a existência do outro como tão importante quanto a própria, considerar a dignidade do outro como tão altiva quanto a própria, considerar as pretensões do outro como tão apetitosas quanto as próprias, considerar a trajetória do outro como tão rica quanto a própria e, sobretudo, não entender o outro como instrumento da própria glória, do próprio prazer. E o outro não é um degrau para você subir escadas, o outro não é instrumento do teu enriquecimento, o outro apesar da tua avó ter garantido para você que você é especial, a avó dele também garantiu que ele era especial, né? O outro também é tão especial quanto você. Bom, nesse descaracterizando totalmente a especialidade. Nesse sentido, dá pra gente dizer que não o pai da ética, mas o homem mais ético que já pisou nesse planeta é Jesus. Você falou, ele estava descrevendo a maneira como Jesus lida. Ou lidou com... E eu sei que o senhor é cristão e isso norteia bastante aí. Mas independentemente das minhas convicções metafísicas e religiosas, as bases da ética moderna, como, por exemplo, o maior deles, Kant, estão na revolução que o pensamento cristão promoveu face ou frente ao pensamento grego. Uhum. Então, quando Kant diz, olha, o que pode ser bom em alguém? Né? A beleza? Não, porque o cara pode usar a beleza para entorpecer, para o mal, etc. A força? Não, porque ele pode estrangular um justo. A inteligência? Não, porque ele pode fazer uma bomba atômica. Agora, não, porque ele pode... Mas então o que é indiscutivelmente bom? O que pode ser indiscutivelmente bom? E ele responde, a boa vontade. A boa vontade. A boa vontade é boa. Boa vontade. É querer fazer o bem. Puxa vida, né? Se você for na parábola dos talentos, né? O Senhor dá um tanto para esse, a metade para aquele, menos ainda para o outro. Talentos
Grana, dinheiro. Era moeda e talento também, né? Quer dizer, é uma palavra com essa polissêmica, né? Quer dizer, talento no sentido de dinheiro mesmo. E aí, qual é a graça dessa parábola? É que, tal como acontece com a natureza, a distribuição não foi 3, 3 e 3. Assim como tem o Janequine, o Cauã Raymond e eu, né? A distribuição é sempre assim, né? Ou o Caio Castro também. Então vamos lá. É que nesse caso, é que na parábola dos talentos só tem 3. E para chegar em mim precisaria de 3.000, né? Mas tudo bem. Ainda assim eu me encaixei aí. Tá. Aí eu pergunto, a beleza em si resolveu? Não. O que a natureza deixou como legado, por enquanto, não valeu nada. Por enquanto estamos no zero. Pau a pau com o Janequine, velho. Pau a pau com o Janequine. Por quê? Porque se para o grego o Janequine já não tem o que fazer, entrega para ele, miou a coisa, né? Agora não, porque agora ele ganhou 3.000, eu ganhei 1. Só que ele pegou os 3.000 e fez, enquanto eu peguei o meu 1 e fui para cima. Então, o que importa é o que eu vou fazer com o meu quinhão. Pô, é boa vontade, cara. É querer fazer coisas boas com aquilo que você tem na mão. Se você só tem um ovo, é só um ovo frito que dá para fazer, pois que seja o ovo da sua vida. Ah, se o outro tem 500 ovos, aí vamos esperar para ver o que ele vai fazer com esses 500 ovos. Mas o valor, digamos, da pessoa ou da sua conduta não está no que ele tem na mão, legado da natureza, mas está no que ele decide, tipo boa vontade, no que ele decide fazer com o que ele tem na mão.